Eu sou a pastora Rita Bittencourt do Ministério Adoração, da Igreja IACA, a Igreja Apostólica Comunidade Adoração, Ministério do Coração de Deus, a menina dos olhos do Pai. E é com muita alegria que hoje eu venho com a série O Desafio de Amar, no 32º dia. E o texto base é: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Esse texto está em João 17:21. E o tema de hoje, os homens vão gostar muito, muito, muito. O amor satisfaz as necessidades sexuais. O marido deve cumprir com seus deveres conjugais para com sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. Isso está em 1 Coríntios 7:3. Algumas pessoas acreditam que a Bíblia não tem nada de bom para dizer sobre o sexo. Algumas pessoas nascem e crescem aprendendo que o sexo é um pecado, que o pecado do Éden que Adão e Eva cometeram foi o ato sexual. Quem aprendeu assim está equivocado. Pelo contrário, quando Deus os criou e fez o casamento deles, Deus disse que eles amai e multiplicai-vos e enchei a terra. Esse foi o comando e a bênção de Deus sobre o casal. O pecado não foi o sexo, o pecado foi a rebelião. Foi fazer o que Deus disse para não fazer, a desobediência. Amém? Então, se você até hoje você imaginava que o sexo foi o pecado do Éden, você está equivocado e equivocada. O sexo é bênção e foi abençoado por Deus quando Ele disse: amai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Amém? E como se tudo o que Deus quisesse fosse nos dizer quando não fazê-lo e com quem não fazê-lo. Na realidade, contudo, Deus tem grandes coisas a dizer a respeito do sexo. Meu Deus, mas você está falando em nome de Deus? Estou, porque Deus fala sobre sexo. Deus tem grandes coisas e a respeito dele, do sexo e da bênção que ele pode ser para ambos, marido e esposa. Então, dentro do casamento, o sexo não é pecado. Pelo contrário, ele é bênção. Bênção. Mesmo os limites e as restrições são maneiras de Deus manter a nossa experiência sexual em um nível muito mais elevado do que os anunciados em televisões e filmes. Sabia disso? No casamento cristão, o romance deve prosperar e ele deve florescer. Ou seja, cada dia ele deve ser melhor. Afinal de contas, ele foi criado por Deus. Querida e querida, quando Deus formou o homem e a mulher, na hora de fazer os órgãos genitais, ele não chamou o inimigo para fazer. Ele mesmo fez toda a anatomia, toda a forma correta para que o homem sentisse prazer e a mulher também. Você sabia, mulher, que o seu clitóris foi feito por Deus para que ali você tenha sensibilidade e sinta prazer? Pois é, foi Deus que fez. Foi o Senhor quem colocou em você. É tudo uma questão de celebrar o que Deus nos deu, nos tornando um com o nosso cônjuge, enquanto simultaneamente alcançamos pureza e santidade. Isso não mancha
a tua prosperidade espiritual. Pelo contrário, é uma bênção para o casal. Ele alegra em nós quando isso acontece. Olha, quando vocês mantêm relação sexual e não é forçada, é por amor, é por desejo de você pelo teu esposo, do esposo pela esposa, isso faz com que Deus se alegre, sabe? Toda vez que acontecer, Deus se alegra. Cantares de Salomão. Cantares de Salomão, por exemplo, apesar de ser frequentemente interpretado de forma incorreta como nada mais do que uma alegoria da paixão de Deus por seu povo, e verdadeiramente é uma forma alegórica também de falar do amor de Deus pelo seu povo, mas na verdade é uma linda história de amor. Quando foi escrito, ele descreve o ato sexual entre marido e esposa com detalhes poéticos. Detalhes assim que, sabe, eu fico fascinada quando eu leio Provérbios de Salomão. É muito lindo, é muito lindo. Não é Provérbios de Salomão, Cantares de Salomão, me perdoem. Mostrando como um corresponde ao outro. Ele expressa como a honestidade e o entendimento em assuntos sexuais levam a uma vida segura de amor. É verdade que o sexo é apenas um dos aspectos do casamento. Verdade. Contudo, com o passar do tempo, um de vocês dará mais importância a ele do que o outro. Geralmente, com o passar do tempo, um dos cônjuges se desinteressa mais pelo sexo. E geralmente, nós mulheres. Por quê, pastora? Porque nós começamos a ter filhos, começamos a ter mais responsabilidade. Às vezes, o nosso cônjuge, o nosso marido, já não tem mais aquele encanto de caçar, de conquistar, né? E torna-se muitas vezes uma coisa monótona, cansativa, né? É muito importante que ambos estejam atentos para que isso não aconteça. E, como resultado, a natureza da unidade como homem e mulher estará ameaçada e também em perigo. Mais uma vez, o fundamento bíblico do casamento foi originalmente expresso na criação de Adão e Eva. Ela foi feita para ser alguém que o auxilie e corresponda, né? Isso está em Gênesis 2,18, onde fala que a mulher seria uma adjuntora idônea, uma auxiliadora, uma facilitadora. Amém? A unidade do relacionamento deles e de seu corpo físico era tão forte que foram considerados como uma só carne. E esta mesma unidade é a marca de todo o casamento, para todo sempre. Mas agora, depois dos tempos modernos, agora, amado e amada, a palavra de Deus, ela não envelhece, ela não perde o efeito. Não, ela é viva e eficaz, para sempre. E essa mesma unidade é a marca de todo casamento. No ato do romance, unimos o nosso coração um ao outro em expressão de amor que nenhuma outra forma de comunicação pode atingir. Eu já falei em outros capítulos da série que a única forma de você se tornar uma pessoa só com o seu cônjuge é o sexo. O sexo, ele consegue unir corpo, alma e espírito e torna verdadeiramente os dois
uma só carne. É por essa razão que o leito conjugal deve ser considerado e conservado puro. Pastora, como puro? Sem mistura. Tudo que é puro não tem mistura. Se você começa a misturar coisas, ele deixa de ser puro. E isso está lá em Hebreus 13:4. Esta mesma experiência não é para ser compartilhada com mais ninguém, somente com vocês. Entretanto, nós somos fracos. E quando essa necessidade ilegítima é invalidada, quando ela é tratada como sendo egoísta, como sendo uma exigência do outro, nosso coração está sujeito a se afastar do casamento, tentando a preencher este desejo em outro lugar, de alguma outra forma. Para agir contra essa tendência, Deus estabeleceu o casamento com a mentalidade de uma só carne. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também, da mesma sorte, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Isso está na Bíblia, em 1 Coríntios 7:4. O sexo não é para ser utilizado como uma negociação. Ele não é algo que Deus nos permite reter sem consequências. Vocês sabiam que o pecado da luxúria que fala em Gálatas é quando uma mulher, quando ela quer alguma coisa do seu esposo, ela faz sexo. Se ele não fizer e não der o que ela quer, ela boicota e ela faz greve de sexo. Mulher, você que tem esse costume de fazer barganha com o sexo com seu marido, saiba que o nome disso é luxúria. E Deus abomina, e essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Não herdarão. E a palavra de Deus fala que o sexo é uma oportunidade dada por Deus para cumprir esse propósito. Então, não se recusem um ao outro. A Bíblia adverte, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Suponhamos que você esteja num propósito, não está se alimentando, está orando, está em jejum por uma causa, e haja concordância entre os dois. Mas por que, pastora, fazer propósito e campanha não pode sexo porque é pecado? Não, é porque o teu corpo já está debilitado, a sua carne já está fraca e você está voltado e voltada para a vontade de Deus, para fortalecer o teu espírito. Entendeu? E o sexo, ele requer energia, né? Por isso que muitas pessoas, antes de jogar bola, esses jogadores famosos, antes de fazer alguma coisa que vai exigir muito esforço físico e muita competência, capacidade física para fazer, antes é proibido o sexo, para que não seja gasta uma energia, para que seja armazenada energia para você cumprir um propósito. Então, durante um tempo, para se dedicarem à oração. Aí a Bíblia fala depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Olha, muitas pessoas acham que isso é só para os homens. E os homens, às vezes, são negligentes com as esposas, achando que só eles sentem necessidade e desejo sexual.
Mas a Bíblia, quando ela fala no plural, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não ostente. Não é? Não tente o marido. Não ostente. A sua mulher também, ela pode ser tentada por não terem domínio próprio. Isso está lá em 1 Coríntios 7:5. Você é a única pessoa chamada e designada por Deus para satisfazer as necessidades sexuais do seu cônjuge. É única, exclusivo. Eu estou falando cônjuge, eu estou falando homem e mulher. Ambos são designados por Deus para satisfazerem as necessidades sexuais do cônjuge. Se você permitir que a distância cresça entre vocês nessa área, se você permitir que a rotina tenha lugar em seu casamento, você está tomando algo que, por direito e exclusivamente, pertence ao seu cônjuge. Lá em cima nós falamos. A mulher não tem direito ao seu próprio corpo, quem tem é o marido, e nem o marido tem sobre o seu, é da esposa. Então você está tomando algo que, por direito, é exclusivamente pertencente ao teu cônjuge. Se você permitir que seu cônjuge saiba, através de palavras, ações ou falta das ações, que o sexo não precisa ser mais do que você quer que seja, você rouba dele o sentido de honra e ternura que foi estabelecido por ordem bíblica. Está alicerçado na palavra de Deus. Você violará a unidade, uma só carne, do seu casamento. Então, seja você aquele que se vê como o que está sendo privado, ou aquele que admite estar privando o outro. Saiba, o plano de Deus é que vocês se encontrem um equilíbrio e cheguem num acordo. Mas saiba também que o caminho para chegarem até lá não é alcançado com reclamações, com argumentações, com mau humor, com grosseria, com luxúrias, trocas. Não! O amor é a única maneira de restabelecer a união apaixonada entre vocês. Cada um dos aspectos que o desafio de amar aborda, paciência, bondade, generosidade, atenção, proteção, honra e perdão, terá um papel importantíssimo na renovação da intimidade sexual de vocês. Ou seja, você que acompanhou a série, você que está acompanhando, você que desde o princípio tem ouvido e ouve novamente para aprender verdadeiramente alicerçado na palavra de Deus qual é o propósito do desafio de amar, você já entendeu. E tudo isso que nós já ministramos lá para trás, ele vai ter tudo junto, um papel na renovação dessa intimidade sexual que vocês precisam. Quando o amor de Cristo é a fundação, é o alicerce do seu casamento, a força da amizade e a relação sexual podem ser experimentadas a um nível que o mundo nunca conhecerá. Nunca. Porque não tem acesso à palavra do Senhor, não conhece o propósito de Deus dentro do casamento. Vocês foram comprados por alto preço. Deus declarou isso em 1 Coríntios 6:20. Ele colocou o seu amor em você
e fez tudo para lhe fazer desejá-la. Agora é a sua vez de pagar o preço do amor para ganhar o coração da sua esposa ou do seu marido. Quando agir assim, você sentirá a felicidade absoluta que flui quando o sexo é feito por todas as razões corretas, o propósito correto. Amém? E como se não fosse suficiente, você também terá a oportunidade de glorificar a Deus com o seu próprio corpo. Isso está em 1 Coríntios 6:20. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Muito feliz em ministrar essa palavra. O desafio e a tarefinha. Se for possível, relacione-se sexualmente com o seu marido ou com a sua esposa hoje. Hoje, no momento que você está ouvindo esse áudio ou assistindo esse vídeo. Faça isso de maneira que honre o que o seu cônjuge lhe disse ou deixou implícito a respeito das necessidades dele em relação à sexualidade. Peça para Deus para que, nesse momento, seja agradável para os dois e para que também seja um caminho para uma nova intimidade e de um nível cada vez maior e mais excelente. Anote quando o desafio estiver correto. E eu te pergunto, essa foi uma experiência satisfatória para você? Se não aconteceu da maneira como você esperava, o que você acha que está dificultando a situação? Você já se comprometeu em levar isso a Deus em oração para saber qual é o bloqueio, qual é o problema? Se foi bênção para os dois, o que você pôde aprender com isso para o futuro do seu casamento? Olha, é muito bom e eu espero que vocês que ouviram, que têm acompanhado a série, que está uma bênção, se houver alguma dificuldade em entender algumas coisas, procure seu pastor, sua pastora, procure um casal, procure um terapeuta familiar, uma terapeuta familiar e vá buscar ajuda, alicerçados na palavra do Senhor. Amém? Para que vocês tenham vida plena, porque quando Deus fala que Ele quer nos dar vida e vida em abundância, Ele está falando abundância em todas as áreas e aspectos da nossa vida, inclusive a sexual. Então, se não está bem, você precisa buscar em Deus como fazer para ficar de acordo com a palavra do Senhor. E você vai ver que maravilha, que delícia, como é bom. Como é bom. Eu quero que Deus abençoe você, o seu casamento, a sua vida sexual. Eu quero que vocês tenham vida e vida em abundância. Esse é o desejo do meu coração para você no 32º capítulo da série O Desafio de Amar. Beijo no teu coração da pastora Rita Bittencourt. Eu amo você.